Estamos presenciando um conflito entre Israel e Palestina que tem chamado a atenção do mundo inteiro. Para muitos, parece apenas uma disputa política e territorial, mas a verdade é que a Bíblia já descreveu esse embate há milhares de anos. Hoje, vamos entender de onde vem essa rivalidade, a quem pertence a terra de Israel segundo as Escrituras e como tudo terminará dentro do plano de Deus. Quer saber um pouco mais? Fica comigo até o final desse vídeo, porque juntos vamos entender a origem desse conflito. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje, vamos analisar o atual cenário entre Israel e Palestina, em que pese muitos estudiosos defenderem que o conflito Israel-Palestina é moderno, ligado a disputas territoriais, políticas e nacionais para a fé cristã e judaica. O episódio de Isaac e Ismael tem peso simbólico e profético, sendo visto como raiz espiritual da rivalidade. Acredita-se que a origem do conflito entre Israel e Palestina está na família do patriarca Abraão. Deus havia prometido a ele uma descendência numerosa e uma terra, a terra de Canaã. Porém, como Sara, sua esposa, não podia ter filhos, ela entregou sua serva egípcia, Agar, a Abraão, e dessa união nasceu Ismael. Mais tarde, de forma milagrosa, Sara também concebeu e nasceu Isaque, o filho da promessa. Foi a partir desse momento que surgiu a divisão. Ismael, considerado o pai dos povos árabes, e Isaque, reconhecido como o herdeiro da promessa divina. Essa rivalidade atravessou os séculos e chega até os nossos dias, refletida no conflito entre Israel e seus vizinhos. Segundo o relato bíblico, Abraão, a pedido de Sara e por ordem de Deus, despediu Agar e Ismael. Eles vagaram pelo deserto, mas o Senhor prometeu a Agar que também faria de Ismael uma grande nação. Ismael teve 12 filhos que originaram tribos nômades, identificadas como povos árabes. Já Isaque foi o escolhido para herdar a promessa que depois foi confirmada em Jacó. Assim, na tradição judaico-cristã, Israel é descendente de Isaque, enquanto muitos povos árabes se consideram descendentes de Ismael. Mas a quem pertence a terra prometida? A Bíblia é clara em Gênesis 17:8, quando Deus declara a Abraão: "Darei a ti e à tua descendência a terra de Canaã em possessão perpétua." Alguém pode perguntar: mas Israel também era descendente de Abraão? Sim, porém, essa promessa foi reafirmada a Isaque em Gênesis 26:3 e também a Jacó em Gênesis 28:13. Portanto, segundo a Escritura, a terra prometida é a herança eterna de Israel, concedida diretamente pelo Senhor. Ao longo da história, essa promessa foi constantemente desafiada. No período da conquista de Josué, Israel tomou posse da terra, mas enfrentou a oposição de povos locais como os cananeus, jebuseus, amorreus, entre outros, e posteriormente os filisteus chegaram e se tornaram grandes rivais. Séculos depois, os reinos de Israel e Judá foram invadidos por babilônios, persas, gregos e romanos. Em 70 d.C., o Império Romano destruiu Jerusalém e dispersou os judeus pelo mundo, e passou a chamar a região de Palestina, numa tentativa de apagar sua identidade. No século VII, com a expansão do islamismo, povos árabes muçulmanos dominaram a região, que se tornou majoritariamente árabe e islâmica, embora sempre com presença judaica. Já no século XIX, com perseguições crescentes na Europa, muitos judeus retornaram à Palestina em busca de reconstruir sua nação. Em 1917, a Declaração Balfour do Reino Unido apoiou a criação de um lar nacional judeu, o que gerou tensão com os árabes que já viviam na região.
Em 1947, a ONU propôs a divisão da Palestina em dois estados, um judeu e outro árabe. Os judeus aceitaram, mas os árabes rejeitaram. Em 1948, foi proclamado o Estado de Israel. Países árabes vizinhos invadiram imediatamente, mas Israel venceu a guerra, expandiu seu território e centenas de milhares de palestinos se tornaram refugiados em um episódio conhecido como Al-Nakba, ou catástrofe para os árabes. Desde então, o conflito se intensificou. Israel venceu outras guerras em 1956, 1967 e 1973, conquistando ainda mais territórios, incluindo Gaza, Cisjordânia e Jerusalém Oriental. Em 1964, foi criado a OLP, Organização para a Libertação da Palestina. O objetivo inicial era unificar os diferentes grupos palestinos e lutar pela libertação contra o Estado de Israel, utilizando tanto os meios políticos quanto militares. Os levantes palestinos contra Israel continuaram, seguidos por tentativas de paz, como o Acordo de Oslo na década de 1990, mas nunca plenamente cumpridos. Hoje, o cenário envolve disputas sobre Jerusalém, assentamentos na Cisjordânia, refugiados palestinos e o conflito direto com o Hamas em Gaza, além da hostilidade de nações como o Irã e grupos como o Hezbollah. Mas o que a Bíblia diz sobre tudo isso? Já estava profetizado que Israel enfrentaria oposição constante. No Salmo 83, encontramos povos vizinhos se unindo com o objetivo de apagar Israel da memória. Em Zacarias capítulo 12, lemos que Jerusalém se tornaria um cálice de embriaguez para todos os povos ao redor. E é exatamente isso que vemos hoje. Nações e grupos se levantando contra Israel em cumprimento às Escrituras. No entanto, a palavra de Deus também nos mostra o desfecho final. Esse conflito não será resolvido por acordos políticos ou tratados de paz temporários. O fim será um grande confronto global, conhecido como a Batalha do Armagedon, descrita em Apocalipse capítulo 16. As nações se reunirão contra Israel. Jerusalém será o centro da batalha, mas no momento decisivo, o Messias voltará. Jesus Cristo descerá para libertar Israel e estabelecerá o seu reino, conforme descrito em Zacarias capítulo 14. Só então Israel viverá em paz e a terra prometida será possuída em segurança pelo povo escolhido. Todas as nações reconhecerão o governo do Senhor. Portanto, diferente do que alguns estudiosos defendem, para a fé cristã e judaica, o conflito entre Israel e Palestina não é apenas territorial, político e nacional, mas também espiritual e profético. A promessa feita a Abraão é eterna, e a terra de Canaã continuará sendo herança perpétua do seu povo. Por isso, como cristãos, devemos orar pela paz, orar por Israel e também pelo povo palestino, que é um povo de bem e sofre por causa de regimes que não representam sua população. Em nome do povo brasileiro, deixamos nossa solidariedade tanto aos israelenses quanto aos palestinos. Que Deus tenha misericórdia, nos abençoe e cumpra o seu plano perfeito para toda a humanidade. E se você gostou, considere se inscrever no canal e deixar o seu like. Nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço, até lá!